Continuando a avaliar o abdômen e o seu estudo imagiológico, iríamos tratar essencialmente da patologia hepática, das alterações focais e difusas, sendo que nestas últimas caberá um destaque um pouco especial ao problema da cirrose e da hipertensão portal. É também importante considerar o baço, as lesões focais e, por último, o papel que hoje os métodos de imagem podem exercer na avaliação das lesões traumáticas. Quanto aos exames imagiológicos para estudo do fígado, conviria começar por dizer que, de facto, a radiografia do abdômen simples é uma radiografia cuja semiologia é bastante pobre, podendo ser vistas essencialmente três tipos de alterações. A presença de gás anormal, que se sobrepõe na sobrehepática, nas situações de aerobilia, cuja causa é, como se sabe, diversa, podendo ir desde uma simples incontinência do esfíncter Dodi até à presença de uma fístula biliodigestiva. Podemos observar a nível da sombra hepática a presença de calcificações, associadas também a várias etiologias, e finalmente é possível o diagnóstico de hepatomegália através do aumento da densidade do hipocôndrio direito, relacionada com, portanto, o aumento do órgão e que, por outro lado, condiciona desvio das estruturas viscerais ocas, nomeadamente do ângulo hepático do cólon. A medicina nuclear tem também um papel que será tratado mais tarde e que, enfim, já foi bastante mais importante do que é hoje, devido ao aparecimento destas três técnicas seccionais, ecografia, ataque e a ressonância, e, portanto, a medicina nuclear perdeu muito da sua importância que dispunha nessa altura para avaliação hepática. Começando assim com as lesões hepáticas focais e com a abordagem das técnicas seccionais, começaria de facto com a ecografia, e a principal vantagem e a razão de pedir da ecografia prende-se fundamentalmente com a distinção entre tumores sólidos e tumores ou massas líquidas. Portanto, essa distinção pode ser excepcionalmente bem feita por ecografia, é um método muito sensível para a determinação de estruturas líquidas, como se sabe, e por isso é de facto o exame de primeira linha a pedir nessa situação. Quanto aos tumores benignos mais frequentes, podemos dividi-los nos tumores que têm origem no epitélio biliar e, de facto, aqui o quisto simples, o quisto biliar ou seroso simples, é de longe a estrutura ou a formação quística que mais vezes nós podemos observar a nível do fígado, muito mais frequente do que, por exemplo, os quistos de origem parasitária, que outrora foram, de facto, já bastante mais importantes em termos de prevalência em Portugal. O quisto simples caracteriza-se ecograficamente e é necessário que, de facto, todas as condições estejam reunidas para que se possa diagnosticar com exatidão esta entidade clínica, como sendo uma formação, portanto, sem ecos internos, devido à facilitação dos ecos no interior do quisto, com reforço posterior, portanto, à acumulação posterior dos ecos ajusante da formação quística, devido, como referi, à facilitação dos ecos no seu interior, à ausência de uma parede demonstrável, não é que o quisto não tenha parede, o que ela não é resolvida radiologicamente ou ecograficamente, portanto não é visível, sendo que em TAG a sua densidade deverá aproximar-se da escala, da zona mediana da escala de Hounsfield, portanto à volta das 0 unidades Hounsfield, e por último em ressonância magnética apresentar-se hipointensa nas ponderações T1 e hiperintensa igual ao líquido cefalorraquídeo na ponderação T2. Quando é que se deverá recorrer, uma vez que a ecografia é tão boa para ver, de facto, as formações líquidas, quando é que se deverá recorrer a ataque ou à ressonância magnética? Sempre que os critérios que acabei de descrever em ecografia não forem de alguma forma preenchidos, já que há que fazer alguns diagnósticos diferenciais. Alguns diagnósticos diferenciais cursam essencialmente também com elementos de índole clínica, como é o caso do abscesso hepático, além de outras alterações imagiológicas bastante mais específicas, como seja a existência de septos internos, como seja a existência de um efeito de realce periférico após a administração de contraste e que se deve essencialmente à presença de tecido de granulação ricamente vascularizado na periferia das lesões inflamatórias. Outro dos diagnósticos diferenciais é obviamente o quisto hidático, nomeadamente quando o quisto hidático é unilocular, mas há de facto uma série também de elementos adicionais que podem permitir a distinção
distinção entre as duas situações, nomeadamente o quisto hidático em geral apresenta uma parede detetável, uma parede que é visível, o que não sucede, como disse, com o quisto simples. Pode apresentar calcificações, onde o diagnóstico se torna bastante mais simples, o mesmo sucede em relação à presença do aspecto multilocular devido à existência de vesículas filhas. Convirá também lembrar que o fígado pode ser sede de tumores quísticos, são relativamente raros, o cistadenoma e o cistadenocarcinoma, e o diagnóstico diferencial com os quistos simples faz-se também pela existência e pela presença de áreas de captação intraquística de contraste intravenoso ou na parede, realce dos septos, ou pela presença de componentes sólidos intraquísticos evidentes. Nesta imagem podemos então ver os critérios semiológicos que devem estar presentes associados ao diagnóstico inequívoco de um quisto biliar simples. Como referi, imagem anecogénica, sem parede, reforço dos ecos posteriores, como se pode ver na imagem da esquerda, pelo cone ecogénico que está posteriormente em relação à estrutura quística. Portanto, um quisto simples, de facto, não é preciso fazer qualquer outro tipo de técnica imagiológica para confirmar este diagnóstico. Já em tomografia computurizada, o aspecto antes da injeção de contraste, na imagem do meio, é de uma massa líquida, com densidades que rondam as 0 unidades Hounsfield, e após contraste nota-se também uma total ausência de realce e uma ausência também de parede identificável. De reparar que os quistos nem sempre são extremamente redondos, podem ter de facto uma morfologia lobulada, como sucede neste caso. Eu diria que aqui a desvantagem essencial entre o estudo por TAC e o estudo por ecografia reside obviamente na utilização de radiações ionizantes em TAC e, por outro lado, pela necessidade imperiosa de injetar contraste intravenoso, o que, além de onerar o exame de tomografia computurizada, torna-o também, obviamente, mais invasivo para o diagnóstico desta situação benigna, que pode ser facilmente confirmada por ecografia. Neste exemplo, em ecografia, vemos aquilo que ecograficamente não pode ser considerado um quisto simples. Pelo contrário, observa-se neste caso uma clara imagem de parede e sobre a parede anterior, sobre a vertente anterior, é visível um nódulo mural. Tratava-se neste caso de um tumor quístico do fígado, portanto, os aspectos semiológicos são relativamente distintos em relação, comparativamente ao quisto simples que acabamos de observar. Em tomografia computurizada encontram-se aqui os dois principais, aqui o principal diagnóstico diferencial, o abscesso hepático, também representado por uma massa quística, mas se olharmos para o exemplo em cima à esquerda, vemos que há uma imagem de parede claramente demonstrável, um conteúdo líquido que muitas vezes não é totalmente homogéneo e, nomeadamente, com densidades na gama das 0 unidades Hounsfield, um aspecto extremamente irregular da parede constituída por tecido inflamatório. Na imagem do meio vemos um aspecto muito típico dos abscessos hepáticos quando associados a germanos produtores de gás, portanto o aparecimento de um nível hidroaéreo. E claro, na imagem em baixo à direita podemos ver o que é o controlo destas lesões ao longo do tempo, após tratamento, após drenagem, seja uma drenagem cirúrgica, seja uma drenagem percutânea, com o desaparecimento progressivo da lesão e praticamente com o restitúcio ad integrum nas fases mais tardias. Portanto, o exemplo da direita corresponde precisamente ao abscesso com nível hidroaéreo que se pode observar na imagem do meio após esvaziamento e drenagem percutânea. Nesta imagem podemos ver, pelo contrário, a semiologia em geral associada aos quistos hidáticos. Ecograficamente, o aspecto é bastante diferente, uma vez que se podem observar imagens ecogénicas, septações, e o conteúdo também muitas vezes não é líquido totalmente homogéneo. Portanto, ecograficamente a distinção é relativamente mais simples, sobretudo se tivermos em linha de conta que o quisto hidático deverá apresentar uma parede identificável. Nas imagens de baixo podemos observar três casos diferentes de tomografias computarizadas de quistos hidáticos. Na imagem da esquerda é talvez aquela que mais problemas de diagnóstico diferencial coloca. É uma formação quística unilocular, como podemos ver. O conteúdo interno aproxima-se de facto das 0 unidades Hounsfield e esta imagem corresponde a um quisto hidático do tipo 1 da classificação de Garbi, que foi o autor que descreveu os vários tipos morfológicos dos quistos hidáticos. Podemos ver, no entanto, por contraposição com as imagens anteriores em tomografia computarizada, que existe uma imagem de
parede relativamente definida, que em alguns pontos mostra mesmo um ligeiro densidade um pouco mais elevada, correspondendo à calcificação no limiar da visibilidade. Portanto, estes dois aspectos semiológicos impedem logo o diagnóstico desta lesão como um quisto simples, antes fazendo imediatamente pensar num quisto parasitário de tipo unilocular. Nas imagens do centro e da direita, pelo contrário, vemos exemplos muito típicos e muito simples de diagnosticar por contraposição com o quisto simples, portanto, correspondendo a um aspecto multilocular devido à presença de vesículas filhas no exemplo do meio, ou depois a mumificação progressiva do quisto com o aparecimento de cálcio quer à periferia, quer centralmente, e que corresponde, portanto, ao envelhecimento progressivo que o quisto vai sofrendo ao longo da sua vida. Deixando agora as lesões quísticas, e onde vimos essencialmente que o grande papel está de facto reservado à ecografia, gostaria de falar dos tumores benignos mais frequentes, essencialmente aqueles que têm origem no endotélio vascular. Começaria talvez com, de todos eles, o mais comum, os hemangiomas. Os hemangiomas, que são tumores, como se sabe, constituídos por lagos vasculares, aparecem, segundo séries de autópsias, com uma percentagem variável, mas que pode atingir entre 7% a 12% da população em geral, e por isso constituem, desde que existe a imagem seccional, um problema bastante importante em termos de diagnóstico diferencial, com a utilização dos métodos com os novos métodos de imagem. Os hemangiomas em ecografia precisam também de ser caracterizados de forma inequívoca, até porque pode de facto existir alguma confusão com outros tipos de tumores que podem ter aspectos ecográficos relativamente semelhantes. Por isso, os principais critérios ecográficos a conhecer e a pesquisar é a presença de uma massa hiperecogénica, homogénea, pode ter lobulação dos contornos e com, essencialmente, uma estabilidade dimensional em várias observações seriadas. Obviamente, há aqui que descontar, às vezes, uma diferença de mais 1 milímetro, menos 1 milímetro, que está em causa, onde está em causa, essencialmente, também, para além da possibilidade de haver uma ligeira modificação das dimensões da lesão, sem grande significado, até uma própria variação interobservador ou mesmo intraobservador para o cálculo das suas dimensões, entre dois exames desfasados no tempo. Em tomografia computerizada, a injeção de contraste e a utilização de contraste intravenoso é, de facto, fundamental para a caracterização correta do hemangioma. Portanto, sem utilização de contraste, nos doentes, nomeadamente, por exemplo, alérgicos ao contraste iodado, não devem ser propostos para a caracterização por tomografia computerizada. O hemangioma tem uma hipodensidade espontânea, aliás, essa hipodensidade é em tudo semelhante à densidade que se pode observar nos vasos. Devemos nos lembrar que este tumor é, de facto, constituído por vasos sanguíneos, verificando após a injeção de contraste iodado, uma captação periférica de tipo globular, para depois se observar um preenchimento centrípeto progressivo que tende para demonstrar nas fases tardias, cerca de 4, 5, 6 minutos após a injeção de contraste, para uma repleção progressiva e praticamente completa da lesão tumoral. Em ressonância magnética, os tumores tendem a ser hipointensos em T1, mas o que o caracteriza essencialmente é o facto de serem tumores extremamente hiperintensos, com comportamento como se fossem quistos extremamente homogéneos em T2, com uma intensidade de sinal que é em tudo semelhante à que se pode observar para o líquido cefalorraquídeo. Nestas duas imagens podemos observar então o aspecto histológico de um pequeno hemangioma constituído, como vemos, por endotélio vascular simples, com lagos sanguíneos, portanto, e de facto por lagos de dimensões relativamente variáveis. Na imagem da direita podemos ver o aspecto ecográfico do hemangioma já de consideráveis dimensões. Trata-se de uma formação ecogénica de contornos ligeiramente lobulados. Há, contudo, aqui um sinal que não estava presente na descrição que fiz anteriormente e que está aqui propositadamente, que é o facto de aparecer uma zona mais hipoecogénica central. De facto, não é tão raro quanto isso e está sobretudo ligado às dimensões do hemangioma. A presença de zonas hipoecogénicas centrais não inviabiliza o seu diagnóstico e poderão estar relacionados com áreas de fibrose ou muitas vezes com áreas de transformação mixoide no interior dos hemangiomas.
Nesta série observada no mesmo doente para estudo de uma lesão hemangiomatosa de grandes dimensões, podemos observar a lobulação dos contornos, a hipodensidade antes da injeção de contraste e depois depois da injeção de contraste, portanto nas 3 imagens subsequentes, na fase arterial, na fase portal e numa fase tardia, cerca de 5 minutos após a injeção de contraste, verificamos um preenchimento progressivo centrípeto, podendo mesmo ver-se nas fases de difusão intersticial, portanto na fase tardia, uma grande retenção do contraste a nível dos lagos vasculares que têm uma circulação extremamente lenta e esse é o motivo pelo qual o contraste iodado persiste no interior dos hemangiomas. Portanto, a avaliação dinâmica e o estudo após contraste intravenoso são fundamentais para o correto diagnóstico desta entidade. Em ressonância magnética podemos ver o exemplo também de uma formação relativamente bem delimitada, muito hiperintensa na ponderação T2, que tem contornos lobulados, com uma ausência de capsulação periférica e que por vezes também pode mostrar a presença de uma área de cicatriz central, como neste caso, mais hiperintensa do que o resto do tumor e como referi anteriormente, a propósito da ecografia, pode estar associado a transformação mixoide ou, eventualmente, a áreas de fibrose. Portanto, estas são, do ponto de vista imagiológico e em ressonância magnética, nas sequências estáticas, o aspecto básico do hemangioma. Se queremos ou se temos dúvidas ainda em relação ao diagnóstico, se ele não é excessivamente homogéneo, pode haver, de facto, hipóteses de confundir a lesão com uma lesão metastática. Em ressonância magnética poderá também ser realizado um estudo dinâmico que reproduz em tudo os aspectos semiológicos que foram descritos a propósito da tomografia computadorizada. Abandonando agora o hemangioma e passando para outros tumores benignos, mas agora com origem nos hepatócitos, conviria de facto referir a existência de outro tumor que embora muito menos frequente que o hemangioma, mesmo assim visto numa percentagem considerável dos casos e que corresponde à hiperplasia nodular focal. A hiperplasia nodular focal é um tumor sólido, também conhecido como amartoma hepático, uma vez que corresponde ao fim e ao cabo a um tecido hepático normal, arranjado de forma anárquica, mas que contém todos os seus componentes e, sobretudo, podemos observar esta lesão em mulheres jovens, na casa dos 30, entre os 20 e os 40 anos, e é um tumor que se pensa ou se pensava poder estar de alguma forma associado aos anticoncepcionais, à toma de anticoncepcionais orais, embora essa associação de facto nunca fosse provada e, de igual forma, sabe-se também que são tumores que, de alguma maneira, poderão não modificar as suas dimensões, nem existir qualquer tipo de complicação em pacientes que continuam a fazer anticoncepção oral. É um tumor, portanto, também sem qualquer potencial degenerativo. Tudo isto faz com que a hiperplasia nodular focal seja, por isso, um tumor, essencialmente, onde uma opção meramente expectante, de observação, seja possível e, portanto, não há necessidade imperiosa de intervir, digamos assim. O que temos é, obviamente, que caracterizar corretamente esta lesão, até porque, de facto, existem várias situações que podem mimetizar este tipo de tumor e que são, obviamente, malignas. Portanto, em ecografia, a hiperplasia nodular focal apresenta um aspecto sólido, mas, infelizmente, a sua ecogeneidade é extremamente variável, podem ir desde lesões hiperecogénicas até lesões hipoecogénicas e é extremamente difícil, de alguma forma, em ecografia, em modo B simples, a caracterização correta deste tumor, razão pela qual, em geral, se tem que lançar mão de outras técnicas, nomeadamente da TAC ou da ressonância magnética. Claro que a ecografia pode ser complementada e bem através da observação Doppler, onde se poderá colocar em evidência a hipervascularização característica desta lesão e também a
presença de uma zona de cicatriz central macroscópica, a qual está presente também em cerca de 15 a 20% dos casos. Em tomografia computadorizada, os tumores são geralmente hipodensos ou isodensos e a grande característica principal no seu comportamento é apresentarem um efeito de realce muito intenso durante a fase de opacificação arterial do órgão, portanto, correspondendo assim a um comportamento hipervascular. Este comportamento hipervascular é também muito típico, isto é, durante a fase arterial o tumor aparece com um blush muito marcado, mas rapidamente perde o contraste para se tornar praticamente isodenso, não só tardiamente, mas ainda mesmo durante a fase portal. Digamos assim que o seu realce demora apenas qualquer coisa como uma pequena janela temporal que dura alguns segundos. Outra das características que já também referi anteriormente desta lesão tumoral é a presença de uma área de cicatriz central vascularizada e que contém tecido fibroso e neocanalículos biliares que não comunicam, obviamente, com as vias biliares. Esta zona de cicatriz central é, em geral, visualizada como uma área hipodensa durante a fase de grande blush do tumor, portanto, na fase arterial, e pode, efetivamente, tornar-se isodensa ou até ligeiramente hiperdensa nas fases mais tardias. A ressonância magnética aparece como um método que, de facto, tem maior sensibilidade ou maior especificidade para a caracterização desta lesão. E porquê? Porque associa a informação das sequências estáticas ao estudo dinâmico que é feito com tomografia computadorizada. Assim, o tumor, como é constituído por hepatócitos normais, com um conteúdo de água semelhante, portanto, ao dos restantes hepatócitos parenquimatosos, vai ter uma tendência para ser essencialmente isointenso, quer na ponderação T1, quer na ponderação T2. A característica principal é a presença da cicatriz central, que é hiperintensa na ponderação T2, facto que está associado à existência da fibrose relativamente jovem e de alguns componentes que possibilitam a presença da cicatriz, a determinação da cicatriz em ressonância magnética com a sua hiperintensidade habitual. E aqui vemos que, de facto, neste diapositivo, onde se mostra o aspecto macroscópico e microscópico do tumor, a zona da cicatriz central, portanto o tumor em geral tem uma tonalidade amarelada e a zona central é diretamente vascularizada por ramos da artéria hepática, muito vascularizada, como se pode observar no corte histológico, neste tumor constituído por hepatócitos normais. Quando o tumor atinge dimensões consideráveis e do ponto de vista anatomopatológico, a cicatriz pode ser identificada anatomopatologicamente em mais de 70% dos casos. Portanto, digamos que esta é a grande característica da lesão da hiperplasia nodular focal e é, digamos assim, a sua chancela, aquilo que nos deve motivar essencialmente do ponto de vista imagiológico para a sua demonstração. Claro que desde aqui podemos imediatamente começar a prever a potencialidade de problemas quando se tenta executar uma punção biópsia percutânea que vá retirar apenas elementos hepatocitários relativamente normais, apenas sem a organização trabecular habitual do parênquima normal, mas que não recolhe elementos da cicatriz central. Aí, de facto, o anatomopatologista poderá ter grandes problemas na diferenciação da lesão, nomeadamente com outras lesões benignas ou malignas, e estou-me a referir fundamentalmente aos adenomas ou ao carcinoma hepatossolar bem diferenciado. Portanto, a punção percutânea pode, de facto, ser extremamente difícil para o diagnóstico inequívoco destas formações e, de facto, aí talvez a biópsia cirúrgica possa trazer resultados mais reconfortantes. Nesta imagem podemos ver o comportamento em ecografia, onde se observa a lesão com dois comportamentos distintos em modo B, à esquerda como uma imagem ecogénica sem, mais uma vez, capsulação periférica demonstrável, a condicionar compressão sobre uma veia hepática, e à direita uma massa isoecogénica praticamente imperceptível no seio do parênquima, a condicionar compressão extrínseca sobre a parede da vesícula biliar, que aparece como a imagem anecogénica que está ligeiramente sobre o lado direito da imagem.
Neste exemplo, podemos ver o interesse e a facilidade com que mesmo as sequências estáticas podem ter para o diagnóstico da hiperplasia nodular focal. À esquerda, uma imagem com supressão de gordura, ponderada em T1, onde vemos o grande tumor, praticamente isointenso com o fígado, com uma cicatriz central de grandes dimensões, igualmente hipointensa. À direita, podemos ver que esta grande lesão, que comprime a veia cava inferior, é praticamente isointensa na ponderação T2, o que prova que a constituição dos seus tecidos deverão ser muito semelhantes às do parênquima normal e vemos agora aparecer a zona da cicatriz central marcadamente hiperintensa. De notar também que não há capsulação periférica à volta da lesão, outro critério morfológico distintivo para o diagnóstico diferencial, nomeadamente com o adenoma e com o carcinoma hepatocelular. Este caso é também paradigmático no interesse da ressonância, ao demonstrar a semiologia de duas lesões que por vezes podem estar associadas, pelo menos mostrou-se que existe uma maior associação de pacientes com hiperplasias e simultaneamente com hemangiomas, como é o caso do exemplo que se apresenta, onde é visível também no lobo direito uma formação nodular, mas agora com um aspecto totalmente diferente, portanto hiper intensa, homogénea, com contornos lobulados, correspondendo a um hemangioma. Portanto, mesmo sem administração de contraste, com facilidade a ressonância consegue fazer e estabelecer o diagnóstico diferencial entre um pequeno hemangioma e uma volumosa hiperplasia nodular focal. Claro que se executássemos o estudo dinâmico com contraste intravenoso, portanto, neste caso concreto com gadolínio, com a administração de quelatos de gadolínio em ressonância magnética, o realce da hiperplasia iria ser muito semelhante àquilo que já se descreveu em tomografia computerizada e cujo comportamento podemos ver também nas imagens da direita, ainda em estudo angiográfico, onde vemos o emaranhado de vasos de uma lesão hipervascular que apresenta uma fase de blush intenso, depois na fase de distribuição capilar do produto do contraste iodado em angiografia. E essa semiologia transposta para a imagem seccional mostra-nos a lesão, neste caso uma hiperplasia nodular focal de pequenas dimensões, aqui sem uma cicatriz central claramente identificada, e veja-se de facto o realce intenso que é visível cerca de 30 segundos após a injeção e que não está presente ou que vai diminuindo para aos 50 segundos a lesão ser praticamente invisível no seio do parênquima. Isto faz realçar a necessidade que existe em executar estudos muito bem dirigidos que contemplem uma fase de opacificação arterial, caso contrário, a hiperplasia poderá ser subdiagnosticada ou não ser em todo diagnosticada com o recurso a estas técnicas se apenas dispusermos das fases mais tardias de opacificação. Dentro das lesões hepáticas benignas, portanto, o principal problema prende-se com o diagnóstico dos quistos, da hiperplasia nodular focal, do hemangioma e a sua diferenciação com o adenoma, que é um tumor bastante mais raro, mas que efetivamente é um tumor que obriga uma intervenção cirúrgica devido à existência de complicações hemorrágicas numa percentagem significativa dos casos e também à existência de um componente degenerativo que não é negligenciável. Portanto, fará agora sentido falar dos tumores malignos primitivos e começar com aquele que é, de facto, o mais frequente, o carcinoma hepatocelular, que, como se sabe, está essencialmente associado aos pacientes que possuem ou que são portadores de hepatites virais ou que se apresentam já com cirrose, seja ela de etiologia viral, seja de etiologia alcoólica, mas bastante mais frequente na primeira daquelas situações. O carcinoma hepatocelular é, de facto, um tumor também muito vascularizado, diretamente vascularizado pela artéria hepática e que, por isso, apresenta uma semiologia, quando bem integrado no contexto clínico do paciente, bastante típica para a sua caracterização através da utilização de técnicas seccionais. Assim, em ecografia, os tumores habitualmente são sólidos, no entanto, a ecogeneidade é muito variável, não é possível apenas pelo
o aspecto em modo B, caracterizar adequadamente se trata ou não de um carcinoma hepatossolar apenas com base no seu aspecto morfológico, pelo que a utilização de contrastes, e isso tem sido conseguido nos últimos anos, sobretudo através da TAC e da ressonância, é de facto imperativa. Devo também referir que atualmente já existem alguns contrastes para utilização ecográfica, para a administração intravenosa e que reproduzem de alguma forma os aspectos dinâmicos observados nos exames que utilizam, portanto, dos exames de TAC ou de ressonância magnética. Em tomografia computadorizada, o que caracteriza, ou a forma mais habitual de apresentação destes tumores, é serem hipodensos, mais hipodensos que o restante parênquima, com uma grande hiperdensidade na fase arterial, mas agora, contrariamente à hiperplasia nodular focal, não são homogéneos, tendem a ser, de facto, marcadamente heterogéneos, e isso tem a ver, sobretudo, com a presença de fístulas arteriovenosas no seio do tumor e com vários componentes, nomeadamente com a presença de calcificações, áreas de fibrose, etc., que tornam o tumor extremamente heterogéneo e, portanto, com uma semiologia na avaliação dinâmica com contraste bastante diferente daquela que é observada para a hiperplasia nodular focal. Em ressonância magnética, o tumor, em geral, é hipointenso em T1 e hiperintenso em T2, no entanto, este que é o aspecto mais habitual, não é, contudo, o aspecto, digamos, que se pode observar em 100% dos casos, já que o tumor pode ser hiperintenso em T1 e até hipointenso em T2, apenas com alguns pequenos focos de hiperintensidade. Portanto, há um comportamento com consequências estáticas que é, de facto, bastante variável e que não permite, por isso, também uma caracterização adequada. Um dos principais aspectos que deverá ser referenciado quando se fala no carcinoma hepatossolar em ressonância magnética é a existência de uma imagem de capsulação periférica, ou, se quisermos, de pseudocápsula, que corresponde, e foi demonstrado histologicamente, corresponde de facto muitas vezes a uma verdadeira cápsula fibrosa à volta do tumor, associada a áreas de parênquima comprimido. Portanto, a presença de cápsula e a demonstração radiológica de uma cápsula é um elemento semiológico da maior importância, já que em princípio nos vai apontar para dois diagnósticos fundamentais, ou o tumor benigno, a variante benigna do adenoma hepatossolar, ou a variante maligna, o carcinoma hepatossolar. Nesta imagem aqui temos, em tomografia computadorizada, os aspectos semiológicos em geral associados a um volumoso carcinoma hepatossolar num paciente que efetivamente era portador de uma hepatite B, em que vemos um volumoso tumor do lobo direito, do fígado, heterogéneo antes da injeção de contraste. Veja-se que este tumor possui calcificações, um aspecto que pode estar presente, embora raramente, nas variantes mais habituais do carcinoma hepatossolar, em cerca de 5 a 7% dos casos, e o tumor também mais uma vez apresenta uma zona hipodensa central compatível com cicatriz de grandes dimensões, a qual até de alguma forma mimetiza a cicatriz central que falámos há pouco a propósito da hiperplasia nodular focal. Após a injeção de contraste vemos um intenso efeito de realce, mas agora, contrariamente à hiperplasia, verifica-se que é extremamente heterogénea, com áreas hipodensas indo quase até à periferia da lesão e finalmente na fase mais tardia o tumor mostra alguma retenção, mas mantém um aspecto heterogéneo. De assinalar também que, em relação a estas calcificações que descrevi, elas são verdadeiramente excepcionais na hiperplasia nodular focal e, se presentes dentro de um tumor, em princípio inviabilizam ou devem inviabilizar o diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Portanto, a hiperplasia só deve ser diagnosticada e permitir, dessa forma, uma simples observação expectante daquele doente, se possuir todas as características e nenhum sinal que, efetivamente, saia fora dos sinais que há pouco descrevi. Se o tumor maligno primitivo mais frequente é de facto o carcinoma hepatossolar, cuja semiologia, enfim, é relativamente fácil de compreender, já o fígado, no entanto, é sede principalmente de tumores malignos secundários, portanto de metástases, e as metástases, digamos que é o tumor maligno mais frequente do fígado,
É difícil, de alguma forma, o seu diagnóstico apenas com base no exame ecográfico e não será de estranhar que mesmo muitas ecografias apareçam ditas como normais e que, efetivamente, o cirurgião, ao operar o doente, acabe por encontrar lesões metastáticas. Portanto, é preciso ter o conhecimento exato de que uma ecografia normal não é igual à ausência de metástases hepáticas. A sensibilidade reportada da ecografia, nomeadamente na comparação com a peça anatomopatológica ou com as peças de transplante, mostra que a ecografia possui uma sensibilidade para a detecção de metástases que rondará entre os 50% e os 60%. Isso significa, obviamente, que a ecografia tem muito mais valor preditivo positivo do que valor preditivo negativo. E é um pouco nesse intuito e nesse sentido que a sua utilização se faz para a pesquisa de metástases. Em ecografia, os tumores são, em geral, massas focais sólidas, a ecogeneidade é também extremamente variável, são habitualmente hipoecogénicos, portanto, mais hipoecogénicos que o parênquima que os rodeia. No entanto, também deve ser anunciado e referido que as metástases de tumores digestivo são muitas vezes ecogénicas e constituem um problema, nomeadamente no diagnóstico diferencial com os hemangiomas. Portanto, por aqui se vê também, mais uma vez, que o modo B simples em ecografia pode ter grandes dificuldades na diferenciação entre estes dois tipos de uma lesão benigna e de uma lesão maligna, pelo que a avaliação dinâmica com a utilização de contrastes acaba por ser fundamental. A tomografia computadorizada tem uma acuidade muito superior à da ecografia, com a utilização de contrastes, tem que ser subentendido, logicamente, nomeadamente com o aparecimento dos novos aparelhos de TAC helicoidal. Em geral, as metástases são hipodensas após contraste intravenoso durante a fase de opacificação portal e a explicação também é relativamente simples, uma vez que as metástases, mesmo as metástases hipovasculares, possuem uma neoangiogénese a partir dos ramos da artéria hepática, sendo pobremente ou não vascularizado à medida que crescem de dimensões pelo afluxo sanguíneo portal, que é, como se sabe, responsável por cerca de 80% do fluxo sanguíneo que chega ao fígado e que condiciona um grande efeito de realce quando se administram contrastes durante a fase de opacificação portal do fígado. Por isso, em geral, a melhor fase para a detecção das metástases em tomografia computadorizada é a fase portal e, sendo que não se deverão aceitar, teoricamente, ou não deverão ser aceitáveis os exames de TAC para a detecção de metástases que não contemplem a injeção de contraste intravenoso. O comportamento hipervascular, como descrevi para os carcinomas hepatocelulares, como descrevi para as hiperplasias nodulares focais ou para outros tumores hepáticos, também é possível de ser observado nas lesões metastáticas do fígado, sendo, no entanto, muito mais raro e excepcional do que as lesões hipovasculares. O exemplo mais típico serão as metástases dos tumores endócrinos ou neuroendócrinos, embora outros tipos de lesões possam também provocar lesões metastáticas hipervasculares, como sucede, por exemplo, com os carcinomas, as metástases de carcinoma de células renais, ou, por exemplo, as metástases de melanoma, ou ainda, em cerca de 30% dos casos, das metástases de carcinoma da mama. Quando o tumor é hipervascular, aqui coloca-se, obviamente, um problema técnico diferente dos tumores hipovasculares e a otimização da detecção das metástases passa pela utilização adicional de uma boa fase de opacificação arterial e não exclusivamente da fase de opacificação portal. Portanto, como se vê, também o conhecimento da situação inicial do doente, se tem um tumor endócrino ou se, pelo contrário, é um doente com carcinoma do cólon, são fundamentais para orientar corretamente o exame no sentido de maximizar a nossa capacidade de detecção de lesões. As lesões metastáticas são também, em geral, heterogéneas. Logicamente que essa heterogeneidade está também muito dependente das dimensões da lesão. Quanto maior é, maior a possibilidade de se apresentarem como massas heterogéneas, sendo que as calcificações são também possíveis de observar em vários tipos de metástases, tal como no carcinoma hepatocelular e como descrevi há pouco, nomeadamente nas metástases de tumores do tubo digestivo produtores de muco, ou, por exemplo, nas metástases de sarcomas de origem óssea.
embora esta seja, obviamente, uma situação bastante mais excepcional. Outra das características que conviria referir em termos de tomografia computurizada e de ressonância magnética com contraste é, essencialmente, a presença de um anel periférico à volta das lesões, anel esse que se deve, essencialmente, ao facto de existir parênquima hepático relativamente normal, portanto não tumoral, mas que é hipervascularizado, não só por compressão, mas também devido à existência de tecido inflamatório à periferia das lesões. Isso já foi comprovado histologicamente, já foi feita essa correlação. E, portanto, é um sinal semiológico muito típico das lesões metastáticas, a presença do efeito de realce em anel à volta das lesões. Convirá também dizer que, uma vez que esse anel não é formado por tecido tumoral, em termos de tomografia computurizada, a lesão acaba, ou de ressonância com contraste, a lesão acaba por ter um tamanho que é ligeiramente superior às verdadeiras dimensões da lesão tumoral. E isso hoje pode ter implicações quando temos que lidar com o conceito de margem de segurança, quando pretendemos efetuar, nomeadamente, tratamentos por via percutânea, utilizando, por exemplo, a termoablação por radiofrequência. Em ressonância magnética, o conceito fundamental é relembrarmos que, efetivamente, a sensibilidade é semelhante à da taquidicoidal, se não utilizarmos contrastes, portanto, apenas com as ponderações habituais em T1 e em T2, sendo que os tumores são, em geral, hipointensos em T1 e hiperintensos em T2, sendo que essa hiperintensidade, no entanto, é diferente daquela que tínhamos observado, quer para os quistos, quer para os hemangiomas, ou seja, se tem uma intensidade de sinal que é muito semelhante à observada para o baço, que é o melhor controle visual interno que poderemos ter, e diferente daquela que se vê para o líquido cefalorraquídeo, portanto menos intensa. Neste exemplo podemos ver então as metástases hepáticas num exemplo ecográfico, representadas num doente que tem um pouco de derrame peritoneal no espaço de Morrison, e em que vemos como imagens hipoecogénicas relativamente bem delimitadas, portanto englobando praticamente a totalidade do fígado identificado neste corte ecográfico. E nos dois exemplos da direita servem para ilustrar a importância da administração de contraste intravenoso para a visualização e para a detecção das lesões. É um doente com um óbvio carcinoma que envolve o duodeno, como podemos ver aqui, e que é um carcinoma que envolvia também a cabeça pancreática e que cursa com metastização hepática. Como se vê nas imagens sem contraste, as metástases são dificilmente discerníveis do parênquima normal, não há um gradiente de contraste adicional, mas a partir do momento em que injetamos contraste e que o fígado normal realça através do afluxo venoso portal, podemos facilmente reconhecer as metástases hipovasculares como massas hipodensas no seio do parênquima. Portanto, fica aqui de facto a mensagem que a injeção de contraste é uma etapa fundamental para a detecção de metástases em tomografia computurizada. Bom, o fígado não é de facto só sede de lesões focais, é também sede de alterações difusas, e aqui o papel dos métodos de imagem é bastante menor, nomeadamente no sentido de aquilatar da gravidade da afecção, mas de facto tem também um papel relevante em algumas situações. Começando pelas hepatites, as hepatites e a fase de esteatohepatite ou de hepatite simples, em geral, não tem qualquer tradução pelos métodos de imagem. O fígado pode aparecer aumentado de dimensões, o que é um achado totalmente inespecífico, portanto, uma hepatomegália, e digamos que a introdução dos métodos de imagem no paciente portador de uma hepatite aguda, essencialmente poderá ser, quando muito, a detecção de complicações tumorais, o que normalmente também não está associado à fase de hepatite aguda, mas sim à fase da cronicidade da doença.
Portanto, nas hepatites, de facto, o diagnóstico a semiologia é relativamente pobre. Há quem tenha descrito alterações de sinal do fígado na ponderação T2 devido a um conteúdo aumentado em água, com áreas hiperintensas de limites imprecisos, mas tudo isso, de facto, não altera ou alterará muito pouco o manuseamento diagnóstico e terapêutico, a decisão diagnóstica e terapêutica destes pacientes e, por isso, raramente são executados. Já no que toca à cirrose hepática, os métodos de imagem mostram, obviamente, sinais inequívocos da transformação cirrótica, ao revelarem um fígado pequeno, com contornos irregulares. Em geral, os múltiplos nódulos regenerativos e a fibrose parenquimatosa condicionam uma grande pobreza dos vasos. Quando nós, em geral, conseguimos detectar pelas técnicas seccionais com muita facilidade quer a veia porta, quer as veias hepáticas, e, essencialmente, agora sim, os métodos de imagem aparecem como fundamentais para o diagnóstico do carcinoma hepatocelular, que pode complicar, como já vimos anteriormente, os pacientes com cirrose hepática. Por outro lado, também outro interesse dos métodos de imagem reside na avaliação da hipertensão portal. A hipertensão portal pode ser facilmente estudada com o recurso à ecografia com análise Doppler, onde se pode quantificar o fluxo a nível da veia porta e indiretamente calcular as pressões. Poderá ser estudada através das novas técnicas de imagem tridimensional, utilizando a angiotac e a angiorressonância magnética, cuja informação é similar e, sobretudo, residindo na possibilidade da demonstração morfológica da circulação colateral. Um outro ponto importante e que tem recebido alguma atenção ultimamente é o diagnóstico das situações da deposição de ferro a nível do fígado, a hemocromatose. E refiro-me aqui, fundamentalmente, à hemocromatose primária e não à hemocidrose, nomeadamente transfusional. A hemocromatose, de facto, pode aparecer como, ou ser traduzida em termos de tomografia computerizada pelo aumento da densidade hepática, que passa a ter densidades de base sem contraste intravenoso superiores a 70 unidades Hounsfield, enquanto que, logicamente, a ecografia é praticamente cega para esta afecção, não havendo grandes modificações qualitativas do sinal emitido pelo parênquima hepático que permitam o seu diagnóstico. A hemocromatose, no entanto, é hoje um diagnóstico possível através da utilização de ressonância magnética, e isso prende-se com as propriedades superparamagnéticas ou paramagnéticas, depende da quantidade que o ferro pode exercer no sinal em ressonância, e daí os depósitos de ferro a nível do fígado vão fazer com que, utilizando sequências ponderadas em T2, o fígado apareça muito mais preto, digamos assim, com muito mais hipossinal do que aquilo que seria de esperar em condições normais. A grande vantagem da ressonância, que tem sido demonstrada ultimamente, é de facto a sua capacidade para quantificar a presença, quantificar a quantidade de ferro existente a nível dos hepatócitos, nessas situações de hemocromatose, e que tem uma correlação extremamente boa com a biópsia, com a quantificação por métodos invasivos, pelo que pode ser utilizada para a quantificação também dos depósitos de ferro. Além de quantificação, portanto, na hemocromatose, através da utilização da ressonância magnética, podemos ainda demonstrar a presença de depósitos de ferro noutros locais, como sucede, por exemplo, a nível do pâncreas, nos casos de hemocromatose primária. Já outra afecção difusa assume importância por outro motivo, que é o problema muito frequente entre nós da deposição de gordura, portanto, a nível hepatocitário, da esteatose. A esteatose pode assumir diversas formas, pode ser uma esteatose difusa, pode ser uma esteatose geográfica, envolver, portanto, placas, digamos assim, de parênquima, deixando outras não envolvidas ou menos envolvidas, pode ser uma esteatose nodular pseudotumoral, e essa é de facto a forma que levanta
principais problemas diagnósticos. A esteatose, do ponto de vista hemagiológico, aparece como um aumento global da ecogeneidade hepática em ecografia ou por uma redução significativa da densidade hepática. Não esquecer que os hepatócitos passam a conter gordura e por isso há uma menor atenuação do feixe de radiação X e, portanto, isso reduz em geral a densidade hepática em TAC, que pode mesmo ter uma verdadeira inversão. Na vez dos vasos serem hipodensos e o parênquima mais denso, passa a ser exatamente ao contrário e o fígado pode mesmo chegar a apresentar, em casos muito graves, densidades negativas. E aqui temos, nos três imagens de cima, três excelentes exemplos em tomografia computerizada de afecções hepáticas difusas. À esquerda, uma inversão total do gradiente de contraste habitual do fígado, que é agora hipodenso e os vasos são espontaneamente hiperdensos. Isto é uma imagem obtida sem contraste, portanto o fígado está totalmente infiltrado por gordura. Na imagem do meio vemos um problema comum. O fígado tem uma densidade hepática, ou tem uma densidade baixa, igual à dos vasos, como podemos ver. Repare-se que a veia cava nem sequer é praticamente reconhecida junto ao lobo caudado. Mas, por exemplo, podemos ver que no segmento 4 existe uma zona ligeiramente mais hiperdensa, que corresponde a uma área de parênquima poupado, não infiltrado pela esteatose. Este aspecto é relativamente comum junto ao hilo hepático, a presença de áreas poupadas que, no ponto de vista ecográfico, muitas vezes simulam até lesões tumorais. E na imagem da direita podemos ver então um exemplo ainda pior, em que uma área de esteatose circunscrita aparece com uma forma claramente nodular pseudotumoral. E é precisamente neste enquadramento das zonas poupadas e do diagnóstico das zonas poupadas versus áreas de esteatose nodular que a ressonância magnética tem ganho hoje um interesse muito considerável ao permitir o diagnóstico através da utilização de sequências especiais, chamadas sequências obtidas em fase e oposição de fase, ou através de sequências de supressão de gordura. De facto, permitem demonstrar que se trata efetivamente de formas pseudotumorais de esteatose ou de parênquima, de áreas de parênquima poupado, e dessa forma não se torna necessário recorrer a qualquer outra técnica invasiva para a caracterização, por exemplo, uma punção biópsia, e resolvendo um problema que até aqui não era resolvido por nenhum outro método de imagem, quer por TAC, quer por ecografia. Portanto, também a mensagem aqui fica em relação, já falei em relação à hemocromatose, mas em relação à esteatose e às formas pseudotumorais, é fundamental a utilização da ressonância magnética para a sua caracterização. De salientar também que, se não fossem essas sequências, a ressonância com as sequências normais, ponderadas em T1 e T2, é muito pouco sensível à presença de gordura, e o sinal hepático, que pode ser tão alterado em tomografia computerizada, pode mesmo ser praticamente normal com a utilização das sequências habituais. Em baixo, nas duas imagens de baixo, podemos ver à esquerda um fígado hiperdenso, um fígado espontaneamente hiperdenso. Parece a imagem em positivo da esteatose que se demonstrava acima e que corresponde precisamente a um fígado muito denso numa situação de hemocromatose, uma deposição maciça de ferro em que o fígado de facto se torna hiperdenso. Mas este é de facto um achado muito pouco frequente. A TAC é pouco sensível também para a detecção do ferro, apenas para grandes quantidades, e não permitindo uma quantificação, como sucede e como já referi, com a utilização da ressonância magnética. Por último, na imagem da direita, podemos ver o que é o aspecto de um fígado cirrótico. Se olharmos para todos os outros exemplos, facilmente se compreende ao ver um fígado atrófico de pequenas dimensões, muitas vezes com hipertrofia do lobo caudado, que, como se sabe, tem uma drenagem venosa autónoma na veia cava inferior, razão pela qual, de facto, tem a possibilidade de hipertrofiar mais do que os restantes segmentos que têm uma drenagem venosa prejudicada devido à compressão das veias hepáticas. E, de facto, os contornos são lobulados, extremamente irregulares. Claro que a imagem não se fica apenas pela demonstração de que, efetivamente, do ponto de vista morfológico, se trata de uma cirrose, mas, essencialmente, o grande problema que nos é pedido é a detecção de lesões tumorais eventualmente associadas. Devo também assinalar que a TAC, ou os métodos de imagem, de uma maneira geral, não prestam grande ajuda para a quantificação da função hepática.
Portanto, esse é um tipo de estudo que hoje está até relativamente reservado para além, obviamente, da parte laboratorial e clínica, através das classificações apropriadas, à medicina nuclear. A medicina nuclear é mais contributiva através da análise funcional do que os métodos de imagem, mesmo a ressonância magnética, para a classificação da severidade da doença. E aqui temos o exemplo de uma cirrose macronodular, que são as mais simples de diagnosticar, de facto, devido à grande alteração morfológica dos contornos do fígado, muito mais simples do que a cirrose micronodular. E no exemplo da direita podemos ver também, mais uma vez, um fígado cirrótico, mas agora com um volumoso tumor nos segmentos laterais do lobo esquerdo, hipervascular, heterogéneo após contraste, um carcinoma hepatossolar desenvolvido em cirrose. Mas também gostaria de chamar a vossa atenção para a presença de alguns pequenos nódulos hiperdensos, hipervasculares também, situados no segmento 4 e que apenas são invisíveis na imagem de baixo, realizada após a administração de contraste. Portanto, a administração de contraste é hoje uma etapa diagnóstica fundamental para o diagnóstico não só do tumor principal, para a sua caracterização, mas também para a detecção de eventuais nódulos filhos ou de metástases intrahepáticas do carcinoma hepatossolar, que, como sabemos, são uma das nossas grandes preocupações.